Olá! Vamos agora aprender um conceito muito importante em computação, que tem a ver com umas estruturas de dados um pouco mais complexas, né? Até o momento, os nossos dados eram apenas variáveis isoladas, com valores isolados, mas muitas vezes, em computação, o que nós queremos ter são listas de objetos. Essas listas são uma forma de nós guardarmos uma coleção de objetos. Então, uma coleção de números, uma coleção de palavras. Futuramente a gente vai ter a ver como fazer coleções de coleções, listas de listas, né? E quando que a gente poderia querer usar listas de valores, né? Coleções de valores? Por exemplo, vamos supor que você quer fazer um programa que vai ler do teclado os dados qual é a temperatura que fez durante todos os dias de um determinado mês, né? E depois fazer alguma análise estatística sobre essas temperaturas, a temperatura média, a temperatura máxima, a temperatura mínima, desvio padrão, coisas do gênero. Um jeito de fazer isso seria ter variáveis, por exemplo, de T1, T2, T3, assim por diante, até T31, né? Porque o dia pode ter 31, o mês pode ter 31 dias, e a gente armazenar dados nessas 31 variáveis e fazer contas com essas 31 variáveis. Mas note que isso aí ficaria gigante o nosso programa, né? Imagina calcular a média de 31 valores, teria que ter uma linha enorme ali somando e depois dividindo por 31. Não é um jeito bom de lidar com isso. Então, quando nós temos uma grande coleção, assim, uma grande lista de elementos, é bom a gente usar esse outro conceito. Em Python, a gente chama isso de listas. Tem outras linguagens de programação que chamam esse conceito também de array, esse é o nome em inglês, né? A gente pode dizer também que é um vetor de dados, que é um conjunto linear, assim, unidimensional de dados, né? Onde eu poderia guardar coisas do tipo, vamos supor, se forem temperaturas, 25, 24,3, 28, hoje o dia aqui está um pouco frio, deve estar uns 14 graus e meio, mais ou menos, né? Então, um conjunto assim de muitos graus, muitas temperaturas, numa lista, né? Então, como que a gente poderia fazer isso na linguagem Python? É muito simples. Vamos supor que eu quero fazer guardar uma playlist. Vamos supor que eu gosto de música, o que é uma verdade, né? E eu quero definir uma playlist do Fábio. Tá? Deixa eu limpar isso aqui um pouco. Quero uma playlist do Fábio. Como que nós poderíamos, então, definir? Uma playlist é uma lista de músicas que o Fábio gosta. Em Python, eu poderia fazer algo deste tipo. Primeiro, para dizer que é uma lista, eu coloco esse caractere de colchetes. E depois, as minhas músicas aqui vão ser uma lista de strings, né? Então, a minha música que eu gosto mais, essa Round Midnight. Depois, separados por vírgulas, os outros elementos. Eu gosto bastante também de Podres Poderes. Mais separado por vírgula novamente. Eu gosto do Journey to the Center of the Earth. E eu gosto também de As Rosas Não Falam. E daí, como eu terminei a lista aqui, eu vou colocar um fecha colchetes para indicar que eu terminei a lista, tá? Então, essa é a forma de, em Python, eu definir uma lista de elementos, tá? Essa aqui foi uma lista onde cada elemento é um string. Eu poderia ter um outro tipo de lista, por exemplo, uma lista chamada list, que teria números dentro dela. Então, por exemplo, aqui é um outro exemplo de uma lista onde eu tenho números dentro dela. Tá? Vamos agora, vamos copiar isso aqui para o idle, para a gente brincar um pouco com essa lista aqui. Tá? Então, eu vou copiar aqui, abrir o idle, e daqui no shell do idle eu posso digitar isso aqui. Eu esqueci, tá vendo? Ele já mostrou aquele pintor de verde, deu para perceber que eu esqueci de abrir aspa aqui, ó.
abre aspas, no journey to the center of the earth. Pronto, agora pintou certo de verde, parece que está tudo certo. Tá? Então, vou corrigir aqui para não, se a gente usar de novo, ficar certo. Então, faltou abrir aspas aqui. Pronto. Agora, eu tenho essa playlist do Fábio. Em particular, se eu perguntar qual o valor aqui da playlist do Fábio, ele vai imprimir. A playlist do Fábio é essa lista onde eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Nesse caso, são 4 strings dentro dessa lista. Deixa eu pegar aqui esse outro exemplo. O list, né? Copiar aqui também. Nesse caso, o list, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro dessa lista. A primeira coisa que a gente pode fazer com listas é saber como pegar cada elemento isoladamente dessa lista. Então, o Round Midnight aqui tem 4 elementos, eu posso me falar qual é o valor do primeiro elemento, do segundo elemento. Só que tem uma pequena pegadinha aqui. Em ciência da computação, é muito comum quando a gente faz uma contagem, a gente começar a contar do 0 e não começar a contar do 1. Então, a playlist do Fábio aqui, o Round Midnight, é o que está na posição 0. O Podres Poderes é o que está na posição 1, Journey to the Center of the Earth, posição 2, e as Rosas, posição 3. Então, de 0 a 3 são 4 elementos, né? Se você pensar aqui, se você for contar como um cientista da computação, o cientista da computação vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 5 dedos e os dedos são indexados de 0 até 4. E é assim que funcionam as listas. Então, eu posso falar na playlist do Fábio qual é o elemento que está na posição 0. E o jeito de eu falar isso aqui, é usar essa notação. Abre colchetes, 0, fecha colchetes e ele vai dizer é o Round Midnight que está lá na posição 0. Depois nós temos o que está na posição 1, que é o Podres Poderes. O que está na posição 2 é o Journey to the Center of the Earth. O que está na posição 3, que é o quarto elemento, né? As Rosas Não Falam. E daí a gente pode fazer outras brincadeiras. Por exemplo, o que está na posição 4? Né? Você fala, são 4 elementos, o que eu tenho na posição 4? Opa, deu uma mensagem de erro. Que mensagem de erro ele deu? Importante é isso aqui, ó. List index out of range. Ou seja, o índice da lista que eu tentei usar, que é o 4, ele está fora ali do limite do que seria aceitável. Como a lista tem 4 elementos, os elementos são de 0 até 3. Tá? Tem uma outra coisa interessante, que isso é raramente utilizado, mas é bom a gente saber. Se eu colocar um número negativo, né? Se eu colocar o que está na posição -1 da lista, né? Algumas linguagens dariam de novo essa mensagem, list index out of range. Mas o que acontece em Python é um pouco diferente. Se você coloca números negativos, ele vai do final da lista para o começo. Então, o -1, ele pega qual é o primeiro elemento no final da lista. Daí ele diz que são as Rosas Não Falam. Tá? E se eu fizer o playlist do Fábio, o que está na posição -2, né? Ele vai dizer o segundo elemento do final para o começo da lista, que nesse caso é o Journey to the Center of the Earth. Tá? Mas é raro a gente usar índices negativos, a gente vai quase sempre usar índices positivos, e a gente tem que lembrar que o índice vai estar entre 0 e o comprimento da lista -1. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu quero uma lista para guardar os números primos, porque eu quero fazer alguma conta com números primos. Então, vamos primeiro abrir aquele programa que eu fiz da última vez, numa das aulas passadas, de números primos. Está aqui o programa. Eu fiz uma pequena modificação. Ele tinha feito aquela função é primo, né? Que dado um número, ele disse se o número é primo ou não. Eu fiz uma pequena modificação que eu pergunto aqui para o usuário digitar um limite, que seria o limite máximo, e daí ele imprime todos os números até aquele limite máximo. Então, se eu digitar 1000, ele vai imprimir aqui, ele vai indo fazer, o n vai de 2 até 1000, e se o n é primo, ele imprime o número, caso contrário, ele não imprime. Então, desse jeito aqui, ele vai imprimir todos os números primos até 1000. Então, vamos
ver se funciona isso mesmo. Então, se eu disser que o limite máximo é 1000, ele aqui vai calculando e ele imprime todos os números primos até 1000. Você vê que tem muitos números primos entre 2 e 1000, né? Mas vamos supor que a gente quer guardar aqui uma lista chamada primos. Eu vou guardar todos os primos menores do que 100. Então, termino aqui no 97. Eu vou copiar isso. Pronto. Pronto. Agora temos uma lista, um vetor, primos, que contém aí todos os números primos menores do que 100. Se eu quero saber quantos números primos existem menores que 100, eu posso usar uma função, um comando aí que existe em Python, que é o comando len, de length, comprimento em inglês, length. Se eu der o len e aqui, olha, já apareceu escrito aqui embaixo. Deixa eu diminuir um pouco. Pronto. Ops. Se eu digitar aqui, o len, ó. O len, ele devolve o número de itens em um determinado container, numa lista, por exemplo. Então, se eu colocar aqui primos, ele vai dizer quantos elementos tem nessa lista primos e tem 25. Então, eu sei que tem 25 números primos entre 2 e 100. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode ter listas onde cada elemento da lista é de um tipo diferente de objeto. Então, por exemplo, eu poderia ter uma lista de filmes, né? Uma lista de filme não. Um filme, um objeto do tipo filme, eu posso representar ele numa lista onde eu tenho vários elementos e cada elemento tem um tipo diferente. Então, por exemplo, vamos supor que o primeiro item dessa minha lista é o título do filme. Então, nesse caso, o que é isso? Companheiro. Então, esse aqui seria o título do filme, né? No primeiro item da lista. No segundo item da lista, eu posso ter, por exemplo, quem é o diretor do filme. Bruno Barreto. No terceiro item da lista, então eu tenho 2 strings. No terceiro item da lista eu posso ter a duração em horas do filme. Esse é um filme que tem duração de 1,83 horas. E depois eu posso ter, por exemplo, o ano em que esse filme foi produzido ou lançado. E daí, pronto, eu tenho minha lista aqui. Então, essa minha lista filme, ela tem 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. E note que os 2 primeiros elementos são strings, né? Já esses 2 últimos aqui são números. Em particular, se eu posso perguntar aqui, qual que é o primeiro elemento dessa lista? O primeiro elemento é o que é esse companheiro. Eu posso perguntar qual que é o tipo do primeiro elemento da lista. Daí ele vai dizer que o tipo é da classe string, tá? Da classe string porque é um string. Qual que é o tipo do elemento 1? Também é um string, os 2 primeiros são strings. E do elemento 2? É um float, é um número em ponto flutuante, tá? 1,83, né? Um número fracionário é um número em ponto flutuante. Já qual que é o tipo do elemento 3? É um número inteiro, tá? 1997 é um número inteiro. Então, você vê que numa lista em Python, na linguagem Python, a gente pode ter diferentes tipos em cada elemento da lista. Em alguns casos isso é útil, em outros casos vai ser mais comum ter elementos sempre do mesmo tipo, tá? Você tem essas 2 opções. Mas vamos, então, ver algumas manipulações, algumas funções que a gente pode utilizar com listas, tá? Vamos voltar aqui para aquela lista da minha playlist, né? Então, uma lista que tem 4 músicas, e daí eu lembrei que não tem nenhuma música dos Beatles aqui. Eu adoro os Beatles. Então, eu quero acrescentar uma nova música nessa minha playlist. Como eu posso fazer isso? É muito simples. As listas têm uma função que é append. Então, se eu escrever aqui playlist do Fábio.append, eu posso acrescentar como apêndice, concatenar ao final da lista um novo elemento nessa minha lista. Então, eu vou acrescentar aqui o Strawberry Fields Forever, que eu adoro, Strawberry Fields Forever, dos Beatles. E pronto. Agora a minha playlist inclui o Strawberry Fields Forever. Então, agora ele tem 5 elementos, né? Se eu perguntar o comprimento, ele vai dizer que tem 5 elementos, né? E os elementos são de 0 até 4. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que eu quero uma lista dos cartões amarelos
de um determinado jogo de futebol e à medida que o jogo vai correndo, eu vou colocando o nome dos jogadores que receberam cartão amarelo. Eu quero inicializar essa lista com uma lista vazia. Então, o jeito de fazer isso em Python é isso aqui. Abre e fecha colchetes, né? Então, se eu perguntar qual que é o comprimento dessa lista cartões amarelos, comprimento dá 0, a lista vazia tem comprimento 0. Né? E aí, à medida que o jogo vai caminhando, eu posso querer, vamos supor que o Luiz Fabiano, no primeiro minuto de jogo, ele já recebe um cartão amarelo, porque ele é um pouco esquentadinho. Daí eu faço assim, ó, append Luiz Fabiano. E eu quero dizer também que foi no primeiro minuto de jogo. Então, primeiro eu coloco o nome do jogador e depois eu coloco o minuto. Tá? Então, nesse momento, se eu perguntar aqui, cartões amarelos, eu tenho que o Luiz Fabiano, no primeiro minuto de jogo, recebeu um cartão amarelo. Daí, vamos supor que já no segundo tempo, o Neymar Júnior recebe um cartão amarelo. Todo mundo fica preocupado. E eu vou dizer que foi lá no segundo tempo, eu vou usar aquela notação europeia, vou dizer que no minuto 78 do jogo ele recebeu. Tá? Então aqui como que está nossa lista. Luiz Fabiano no primeiro minuto de jogo, Neymar no minuto 78 do jogo recebeu um cartão amarelo. Tá? Então a gente viu que listas podem guardar objetos de tipos diferentes e a gente vai poder armazenar e manipular esses valores. Tá? Então, recapitulando o que vimos, as listas são uma forma de guardar um conjunto de valores, uma coleção de objetos em uma única estrutura de dados, em uma única variável. A gente pode acessar os elementos de uma lista, né, usando essa notação aqui de colocar o nome da lista, e daí abre colchetes, o índice, abre colchetes, o índice e fecha colchetes, ele vai dar exatamente o elemento que está naquela posição. Uma outra coisa que a gente pode fazer é atribuir um valor para uma determinada posição da lista. Tá? A gente pode fazer isso também. Então, por exemplo, se eu me enganei, não foi no minuto 78, foi no minuto 79, daí é muito simples eu mudar isso. Eu posso fazer cartões amarelos, e daí que posição é essa? 0, 1, 2, 3. Então, eu falo que na posição 3, eu quero que você armazene 79. Tá? Então, cartões amarelos de 3 recebe 79. Se eu fizer isso, eu tenho aqui, mudou para 79. Tá? Então, eu posso ler uma coisa que está armazenada na lista, eu posso armazenar uma coisa na lista, eu posso perguntar qual é o comprimento de uma lista, né? Eu posso perguntar qual é o comprimento, eu posso concatenar até ao final da lista um novo elemento usando o append, né? Então, colocar um apêndice nessa lista, um elemento no final da lista. E tem aquela possibilidade de eu definir uma lista vazia, né? Então, se eu fizer S recebe isso aqui, uma lista vazia, né? O S está com uma lista vazia, depois eu posso fazer um append nessa lista, eu posso colocar lá o número 100, por exemplo. Tá? E depois, então, na posição, se eu fizer aqui na posição 0, eu já tenho o elemento 100. Daí eu posso fazer algo do tipo S de 0 recebe S de 0 mais 1. Tá? Então, eu estou pegando o elemento que está na posição 0, somando 1 e guardando de novo na posição 0. Se eu fizer isso, eu vou ter a lista com 101. Tá? Então, essas aqui são algumas manipulações que a gente pode fazer com lista. Vou deixar de lição de casa um exercício para vocês. Faça um programa que vai lendo do teclado uma sequência de números inteiros terminadas por 0 e quando o usuário digita o 0, ele imprime essa sequência na ordem inversa, tá? Na ordem ao contrário da ordem que o usuário digitou. O único jeito de implementar isso é usando uma lista. Então, por favor, tentem fazer isso.